Olá, moçada. Dando continuidade aqui ao nosso estudo de Química Geral, vamos então verificar agora as mudanças de estado de agregação. Tá? No ensino médio, sabermos esses três estados de agregação é suficiente, né? Sólido, líquido e gasoso. Mas não custa nada falar que atualmente são 5 estados da matéria já confirmados. Tá? Além de sólido, líquido e gasoso, nós também temos mais 2 estados de agregação. Eu gosto de dizer, nós temos mais um para lá. Tá? Eu digo para lá porque quando eu aqueço um sólido, ele fica líquido. Quando eu aqueço o líquido, ele fica gasoso. Se eu aquecer um gás, né, um estado gasoso, eu vou obter o estado de plasma. Plasma é o 4º estado da matéria. E ele está para cá. Ele é uma espécie de gás eletrizado. Tá? E obtém-se a partir do aquecimento de um gás. Não vamos entrar em detalhe, né? Podemos até falar num outro momento, mas nós precisamos mesmo saber, são os 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Mas é bom saber, o 4º estado da matéria é o estado de plasma, pelo menos como informação. Tá? E o 5º estado da matéria, nós dizemos que está para cá. Tá? Ou seja, como é que se obtém esse 5º estado da matéria? Resfriando-se um sólido. Se nós pegarmos um sólido, resfriarmos, quando chegar aí próximo do zero absoluto, do 0 Kelvin, ou seja, próximo de menos 273 graus Celsius, obtém-se o chamado 5º estado da matéria. Ele não tem ainda um nome único, um nome simplesinho. A gente chama assim mesmo, 5º estado da matéria ou condensado Bose-Einstein. É assim que ele tem sido chamado. Por o nome Einstein aí, porque Albert Einstein foi quem propôs isso ainda lá em 1945. Ele não conseguiu comprovar, mas fez todo o estudo e a propositura. E em 1995, portanto, 40 anos depois, isso foi comprovado. Inclusive valeu na época o Prêmio Nobel de Física, né, para os físicos lá que demonstraram isso. Os caras chegaram aí a 300 e poucos milionésimos de Kelvin e conseguiram comprovar o 5º estado da matéria, que na época foi chamado de átomo de luz, né? Porque, em tese, a matéria foi tão resfriada que os elétrons, que têm um caráter duplo de onda e partícula, é como se os elétrons estivessem se agrupando e a gente passasse a ver, né, esses elétrons. Também não vamos entrar em detalhe, mas eu aconselho o seguinte para o estudante, né, do Enem, para o estudante do ensino médio. Saibam bem sólido, líquido e gasoso, que é o que de fato nós precisamos saber aqui no nível médio, tá? Mas saibam que não são os únicos. São 5 estados da matéria: sólido, líquido, gasoso, o 4º estado, que é o estado de plasma, e o 5º estado da matéria, que é aqui o condensado Bose-Einstein. Tá bom? Nós vamos nos ater nesses 3, sólido, líquido e gasoso. Aí sim é interessante que a gente saiba o máximo de informações possíveis ao longo do estudo da química, ao longo do estudo da física e de outras ciências também. Tá? Vamos falar aqui sobre essas mudanças de estado de agregação. Mas eu quero ir um pouquinho além de simplesmente dizer os nomes dessas mudanças, porque tem muitos detalhes que são importantes, tá, numa aula como essa. Vamos lá. Então, quando a gente muda do sólido para o líquido, tá? Isso aqui é um exemplo muito comum, né? Fusão é o nome. Tá? Essa mudança do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. Tá? Um exemplo simples é o gelo. Tira o gelo do freezer que ele derrete. Esse derretimento do gelo, né, essa água descongelando, ela na verdade está sofrendo fusão. Mas não é só água. Né? Se eu aquecer o ferro, ele derrete. O ferro sofreu fusão. Se eu aquecer o chumbo, ele derrete. Sofreu fusão. Tá? É claro que cada um tem a sua temperatura de fusão. A água, né, tanto congela como descongela a 0 graus Celsius. Mas o ferro é 1500, alguma coisa, o ponto de fusão do ferro. O chumbo já é outro valor, o alumínio já é outro valor. Enfim, cada substância tem a sua temperatura de fusão. Tá? Aqui, na mudança do líquido para o gasoso, aqui eu quero explicar um pouquinho mais detalhado, tá? Porque aqui é o seguinte, nós usamos um termo mais geral que nós chamamos de vaporização. Formar vapor, no caso a partir do líquido, tá? Mas percebam que essa vaporização pode acontecer por evaporação, ebulição ou calefação, tá? Calefação é o seguinte, é quando nós temos uma pequena quantidade do líquido sendo borrifado numa superfície muito aquecida. Calefação é o nome, né? Tinha 2 tios aqui, eu já apaguei.
calefação. Se vocês pegarem, por exemplo, uma chapa, uma frigideira, em casa é mais fácil, tá? Eu tenho uma frigideira bem quente, uma frigideira vazia, bem quente. Deixei lá no fogão, solta lá, com fogo aceso, ficou bem quente. Aí eu vou lá na torneira, molho minha mão, né? Essa imagem está aparecendo aqui do lado da calefação, mas eu molho minha mão com a água líquida mesmo e borrifo e jogo umas gotinhas de água no fundo da frigideira quente. Aquelas gotas quase que instantaneamente já vaporizam. Muitas vezes aquela gota não chega nem a tocar na superfície quente, só ali na vizinhança já consegue vaporizar. Essa é a calefação, tá? Vamos nos ater aqui a diferenciar bem evaporação de ebulição. Aqui eu quero chamar bem a atenção para que isso fique bem compreendido, tá? Evaporação ou ebulição tem diferença, tá? Eu vou tentar explicar aqui com esse esqueminha muito simples aqui do lado, né? Mas outras imagens vão aparecer aí, tá? Aqui eu tenho um copinho de água e essa água vai evaporar. Eu vou explicar para vocês aqui a evaporação. Aqui eu tenho um copinho de água e essa água vai entrar em ebulição, tá? Primeira coisa, para vocês entenderem e não esquecerem mais. Ebulição é sinônimo de fervura. Pronto. Quando é que um líquido entra em ebulição? Quando ele estiver fervendo, certo? Então já vai perceber que a evaporação é diferente de ebulição, é diferente de ferver. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar essa camiseta molhada e colocar num varal, né, para secar. O que nós vamos observando ao longo do tempo? Que a camiseta vai secando. E o que está acontecendo com a água da camiseta? Ela está evaporando. Essa água ferveu? Não. Viu? Evaporar é diferente de ferver. Uma pocinha de água que está lá da chuva. Um dia de sol, essa aguinha vai embora. O que acontece com essa água? Evaporou. Essa água da poça ferveu? Não. Ela simplesmente evaporou. Tá? Então vamos lá. Se eu pegar um copo de água e deixá-lo no cantinho aqui, tá? Eu vou marcar onde está o nível da água, vou botar a data de hoje e guardar bem aqui no cantinho. Daqui a uma semana nós voltamos para observar. Observaremos que o nível dá um pouquinho mais baixo. Uma parte dessa água evaporou. Isso é evaporação. Certo? Vamos voltar daqui a mais uma semana e mais uma semana. Ou seja, daqui a várias semanas a gente vai ver que esse copo vai secando a cada semana. Certo? Isso é evaporação. Agora, eu estou aqui com um copo de água, olhando para esse copo de água e a olho nu, nada me faz ver que essa água está evaporando, a não ser com o tempo que eu vou verificando que vai diminuindo de nível. Tá? Mas está evaporando, porque está diminuindo o nível, mas eu estou olhando aqui e não estou percebendo essa evaporação. Tá? A evaporação é um fenômeno, gente, extremamente calmo. Eu não percebo que está evaporando. Além disso, é um fenômeno extremamente lento. Para aquele copinho de água secar completamente por evaporação, vai demorar várias semanas. Tá? E também só acontece na superfície do líquido. Apenas as moléculas que estão ali na superfície do líquido é que conseguem evaporar. Isso porque as moléculas estão se movimentando. Com isso, elas se chocam. Então, uma molécula que está lá no fundo do copo dá um choque, né? Se choca com a de cima, há uma transferência de energia. Essa de cima se choca com a de cima e essa transferência vai acontecendo. Uma molécula que está na superfície, quando leva um choque desse, que aí não tem mais para quem ela transferir, ela acaba se desligando ali das outras moléculas e essa molécula solta aí já caracteriza o estado gasoso. A água no estado vapor. Então essa água evaporou. Mas uma molécula que está lá no fundo do copo vai se desprender das outras? Possivelmente não. Por isso que eu estou falando que a evaporação acontece aqui na superfície. E acontece a qualquer temperatura. Tudo bem? Vamos falar de ebulição. Primeira coisa. Todos nós percebemos quando a água entra em ebulição. Né? Olha a figurinha do lado aí. Tá? A água está fervendo. Nós percebemos logo por conta das bolhas. Então, a ebulição é um fenômeno bastante turbulento. Tá? Além disso, é bem rápido. Se eu pegar um copinho de água, transferir para uma panela, levar lá no fogo e esperar ela ferver e secar completamente, eu não vou ter que esperar várias semanas, como na evaporação. Isso aí são alguns minutos.
ela já seca completamente, tá? Além disso, moléculas de qualquer parte do líquido conseguem vaporizar, inclusive as do fundo da panela. E lembra que o fundo da panela é a parte mais quente, é lá que está o fogo, é lá que começam a se formar essas bolinhas, tá? A propósito disso, a composição química de uma bolha na hora da fervura da água é H2O. A água líquida vaporizou, então ela se expandiu, criou aquele espaço ali, aquela bolha. Como esse vapor é menos denso, ele sobe. E isso vai transferindo calor para todo o líquido, enfim. Aí a gente tem uma transferência por convecção e devido à turbulência, moléculas de qualquer parte do líquido conseguem vaporizar. Tudo bem? Uma explicação um pouquinho mais técnica. Tá? Se alguém te perguntar, quando é que um líquido ferve? O que tu vai responder? Tu vai dizer o seguinte, olha, um líquido ferve quando a pressão de vapor dele se iguala à pressão externa. Não vamos entrar em detalhe ainda de pressão de vapor. Vamos dizer assim, um líquido ferve quando a pressão dele se iguala à pressão externa. Tá? Então eu tenho aqui, até coloquei uns valorizinhos aqui para ajudar na minha explicação. Vamos admitir que eu esteja numa temperatura tal que a pressão de vapor da água seja de 400 milímetros de mercúrio. É a pressão de vapor da água. E a pressão atmosférica, eu estou admitindo aqui, é o nível do mar. Aqui em São Luís do Maranhão, por exemplo, onde nós estamos, onde eu estou nesse momento, eu estou ao nível do mar, altitude zero. Aqui a pressão é de 1 atm. Tá certo? 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Vejam que o ar atmosférico está empurrando essa água para baixo com essa pressão. Mas a água também está empurrando o ar para cima, só que com uma pressão menor. Conclusão, essa pressão do ar de cima para baixo aqui é maior do que a pressão da água. Por isso que a água não está fervendo, lógico. O ar está prendendo essa água ali na panela. Agora vamos acender um foguinho aqui, vamos aquecer. Com esse aquecimento, a pressão de vapor da água sobe. 400, 450, 500, 600, 700, 760. No momento em que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa, bem aí nesse momento a água ferve. Tá? Quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa, nós temos a ebulição. Tá? Acontece a ebulição. E a temperatura em que isso ocorre, nós chamamos de temperatura de ebulição. Certo? Que aqui, ao nível do mar, é, no caso da água, 100 graus Celsius. Em que temperatura essa pressão de vapor da água vai se igualar naqueles 760 a 100 graus Celsius? Nesse momento, então, a água ferve, está aí a temperatura de ebulição da água. Certo? Então, o líquido ferve quando a pressão de vapor dele se iguala à pressão externa. É por isso, meus amigos, que a temperatura de ebulição da água, ou de qualquer líquido, muda. Não é correto eu dizer simplesmente assim, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Não, isso não está tecnicamente correto. A temperatura de ebulição da água só é 100 graus Celsius na pressão de 1 atm. Certo? É um ponto de ebulição. Pontos são dois valores lá no gráfico. Pressão, 1 atm. Temperatura, 100 graus Celsius. Se mudar a pressão, esse valor de temperatura de ebulição também muda. Tá? Olha aqui. Aqui em São Luís, SLZ. São Luís, usando a sigla que os aeroportos usam. São Luís. Aqui em São Luís, nós estamos ao nível do mar. Certo? A pressão externa é 760. Vamos usar como exemplo também lá em Brasília. Brasília está um pouco mais de 1.000 metros de altitude, 1.000 metros acima do nível do mar. A pressão atmosférica lá não é de 760 milímetros de mercúrio. Vocês se lembram que quanto maior a altitude, menor a pressão externa. Quer dizer, tem menos ar, menor essa coluna de ar, tem menos ar na atmosfera, tem menos moléculas, portanto, menos moléculas no ar, isso que a gente fala, e aí menos moléculas, menos choques, consequentemente a pressão atmosférica é menor. Tá? Então, eu botei aqui 600 aproximadamente, mas pode não ser o valor exato, mas é bem menos que 760 milímetros de mercúrio, afinal é quase 1 quilômetro aí de altitude. Tá? Então, olha como o raciocínio é simples. Quando é que a água ferve aqui em São Luís? Quando eu elevar esse 400 até 760. Tá? Em que temperatura essa igualdade vai acontecer? A 100 graus Celsius.
A água em São Luís ferve a 100 graus Celsius numa panela aberta, tá? E lá em Brasília, eu vou ter que igualar 400, não a 760, mas a 600. E aí eu pergunto para vocês, é mais fácil elevar 400 até 760 ou elevar 400 a 600? Obviamente, é mais fácil elevar a 600. Ou seja, a água ferve mais rápido, a água ferve mais fácil lá em Brasília. Lá em Brasília não chega nos 100 graus Celsius. Quando chega em 96 graus Celsius, lá em Brasília, a água já ferve e para de subir essa temperatura nos 96 graus Celsius. Então, aqui em São Luís, numa panela aberta, a água vai atingir 100 graus Celsius. Lá em Brasília não chega nos 100, né? Em 96 já ferve. E aí tem uma perguntinha que é muito feita. Onde é que um ovo cozinha mais rápido? Aqui em São Luís ou lá em Brasília? Resposta, aqui em São Luís. Óbvio, óbvio. Vou perguntar diferente. Onde é que um ovo cozinha mais rápido? A 100 graus Celsius ou a 96 graus Celsius? A 100, o que interessa é a temperatura, né? Quer dizer, então nós cozinhando aqui em São Luís e alguém fazendo o mesmo prato, a mesma alimentação lá em Brasília, o cara lá vai gastar mais gás, mais tempo e mais gás do que nós aqui. Perceberam a diferença? Então, como tem muitas coisinhas que podem ser perguntadas aí nessas provas, meus amigos, por isso que esses detalhes, essa parte inicial de química é tão importante, eu reitero. Tá bom? É por isso que na panela de pressão o alimento cozinha mais rápido. O que é a panela de pressão? É um dispositivo fechado, tá vendo a figurinha aqui do lado, né? É um dispositivo fechado em que os primeiros vapores vão ficando presos, portanto aquela pressão vai aumentando, e somente quando essa pressão atingir o valor limite é que o vapor consegue fugir. Ora, se eu aumentei a pressão aqui sobre a água líquida, eu estou dificultando a fervura da água. Ficou mais difícil dessa água ferver. Eu vou passar de 100 graus Celsius e essa água não ferveu. Então, numa panela de pressão, dependendo, tem diversos modelos e marcas por aí, né? Mas se chega ali em 110, até 120 ou até mais graus Celsius, é a mesma água que ferve a 100, que ferve a 96, que ferve a 110. Entenderam? Por quê? Porque nós mudamos essa pressão externa. Então, a temperatura de ebulição muda com a pressão externa. Portanto, quando é que um líquido ferve? Quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa. Então, ficou claro aí? Ficou bem clara a diferença entre evaporação e ebulição? Beleza, então vamos retornar aqui para o nosso esqueminha. E como é que vai ser agora? Olha, nós já falamos do sólido para o líquido, fusão, o gelo derretendo. Já falamos do líquido para o gasoso, o termo geral é vaporização, pode ser por evaporação, ebulição ou calefação, já falamos dos três. Vamos falar a volta. Do gasoso para o líquido, nós também podemos fazer isso de duas formas, tá? Primeira delas, condensação. Segunda delas, liquefação. Mas eu quero deixar bem claro, não são sinonímias, não são sinônimos esses dois fenômenos, tá? O mais conhecido é a condensação. Quando é que um vapor condensa? Quando ele é resfriado. Esse aí a gente observa todo dia, tá? Aqui do lado mesmo, eu estou com um copo de água que eu trouxe aqui para eu ficar bebendo, e observe o que está acontecendo com essa água aqui. Olha o que vocês estão vendo, como é que está esse copo aqui pelo lado de fora, molhado, né? De onde veio essa água que está aqui molhando esse copo pelo lado de fora? Essa água veio do ambiente, é o que nós chamamos de umidade do ar. Aqui no ar atmosférico tem a umidade, que é vapor d'água. Então esse vapor d'água que está aqui na atmosfera, em contato aqui com a parede fria do copo, esse vapor condensou. Quando eu resfrio o vapor, ele condensa. E aí a gente observa isso aqui, ó, quando eu pego alguma coisa e tiro da geladeira, né, com a latinha de cerveja, com a latinha de refrigerante, com a jarra de suco, com um copinho de água. Vocês observaram aqui, inclusive, no meu copinho de água de beber aqui. Isso é condensação, certo? É o que acontece também nesse momento que está chovendo aí Brasil afora, tá? As águas superficiais evaporam, formam as nuvens, né? Essa nuvem, esse vapor d'água que está lá na nuvem, quando encontra uma massa de ar frio, esse vapor é resfriado, então ele condensa. Isso é condensação, certo? Quando eu abro uma panela, você está vendo aqui a figurinha do lado, né? E eu inclino um pouco essa tampinha, escorre uma água líquida
tá? Aquela água líquida antes era vapor d'água que estava preso aqui na tampa. Quando eu levantei a tampa, esse vapor foi resfriado e imediatamente condensou. É o mesmo fenômeno que ocorre na formação das chuvas, condensação. Tudo bem? E a liquefação, Rogério, como é que é? Aí a liquefação é diferente. Liquefação se dá por aumento de pressão. Eu pego o vapor, mantenho a temperatura constante, diminuo o volume lá do recipiente. Ao diminuir o volume, eu estou aumentando a pressão. Com esse aumento de pressão, o vapor liquefaz. É diferente. Onde é que a gente verifica, não essa liquefação, mas o produto disso? Se vocês olharem dentro de um isqueiro, o que a gente observa dentro de um isqueiro? É um líquido, né? Ué, mas não é o gás do isqueiro aquilo? Sim. Mas só que dentro do isqueiro ele está líquido, ele está liquefeito, porque a pressão lá dentro está maior. Na hora que eu aperto a válvula do isqueiro, o que sai ali já é um gás, porque na pressão atmosférica aquilo lá é gasoso. É o mesmo gás que está lá dentro do botijão de gás. É o gás liquefeito de petróleo, o GLP, é o gás de cozinha. Uma mistura de propano e butano, lá da química orgânica. Tá? Então, se vocês pegarem um botijão de gás, elevarem um pouquinho e agitarem, vocês verão que ali dentro nós temos um líquido, ele está liquefeito. Mas quando eu ligo, só nem precisa acender não, é só abrir o bico de gás, o que sai do fogão lá já sai um gás, porque aqui na pressão atmosférica ele é gasoso. Então, na pressão alta, ele está liquefeito. Traz para a pressão atmosférica, ele já vem gasoso. Tá? Ali é liquefeito. Liquefação, então, é por aumento de pressão. Então, aumenta a pressão, sem mexer com temperatura, por isso que a gente chama isso de compressão isotérmica, e o vapor é liquefeito. É diferente da condensação. Resfria o vapor, ele condensa. Aumenta a pressão sobre o vapor, ele liquefaz. Tudo bem? Então não é um sinônimo da outra, são dois fenômenos diferentes. Mas ambos são mudanças do estado gasoso para o líquido. Tá? Do líquido para o sólido, nós chamamos isso de solidificação. E esse exemplo aqui todos nós conhecemos. Todo mundo já está lembrando aí, né? Pega um pouco de água, coloca no freezer, essa água congela. Ou seja, ela vai para o estado sólido. Isso nós chamamos de solidificação. Rogério, e a mudança do estado sólido diretamente para o gasoso? Nós chamamos isso de sublimação. Tá? Vocês estão vendo aqui do ladinho no vídeo algumas bolinhas de naftalina. Todo mundo conhece. A naftalina tem aquela... A forma mais comum de vender é na forma das bolinhas. Bolinhas brancas que as pessoas usam aí para colocar em armários fechados muito tempo. Atualmente se usa muito em banheiros, né? Para tirar aquele odor lá. Todo mundo que conhece naftalina conhece bem o cheiro dela. Olha, se eu estou sentindo o cheiro de naftalina no ar, é porque tem moléculas de naftalina aqui no estado gasoso. De onde está vindo esse cheiro de naftalina, né? Esse vapor de naftalina? Lá da bolinha. Com o tempo, eu vejo a bolinha de naftalina diminuindo. Se vocês forem lá onde está aquela bolinha, tu não vai ver nenhum resquício de líquido ali. Ou seja, ela mudou do sólido diretamente para o gasoso. Como chamamos esse fenômeno? Sublimação. Exemplos: a naftalina sublima, o gelo seco sublima. Rogério, o que é o gelo seco? É o dióxido de carbono, é o CO2. O CO2 ele muda do sólido diretamente para o gasoso, gelo seco. Quando sólido, gelo seco. Quando gasoso, gás carbônico, é assim que a gente chama o dióxido de carbono. Essas fumaças que a gente vê aí, fumaça entre aspas, que a gente vê nos shows, nas festas, enfim, aquilo lá, né, nos vídeos, aquilo lá é CO2, é gelo seco. Tudo bem? Olha, gelo seco, né, um exemplo de sublimação, naftalina é um exemplo de material sublimável, o iodo, a substância simples iodo, o I2, está aqui a formulinha dele do lado, tá? O que mais? A cânfora é o principal componente do Vic Vaporub, aquele cheirinho agradável lá, né? Isso aí também é um material sublimável. E a volta do gasoso diretamente para o sólido? Chamamos isso de ressublimação. Tudo bem? Tanto a ida como a volta, há quem chame de sublimação. Eu prefiro chamar a volta de ressublimação. Qualquer material sublimável também ressublima. Tudo bem? Eu quero falar mais uma coisinha aqui, né, antes de encerrar essa nossa explicação, que é o seguinte: qual a diferença entre gás e vapor? Isso é importante. Quando eu falo estado gasoso, tanto pode ser gás como pode ser vapor. É diferente, tá?
tem, assim como nós temos, turma, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, ou se quiserem os pontos, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, nós também temos bem aqui, ó, o que nós chamamos de ponto crítico, que é o que divide aqui, né? Mais especificamente a temperatura crítica, tá? Então, abaixo da temperatura crítica é vapor, acima da temperatura crítica é gás, certo? Então, temperatura crítica é essa temperatura que separa, né, na qual o vapor se transforma em gás. Tranquilo? Mas a melhor maneira de vocês diferenciarem um vapor de um gás ou explicarem essa diferença é o seguinte, prestem bem atenção. O vapor, ele pode ser liquefeito por compressão isotérmica. Ou seja, sem mexer com temperatura, somente aumentando a pressão, vai mudar do gasoso para o líquido. Ah, então era vapor. O gás não pode ser liquefeito por compressão isotérmica. O gás já está tão rarefeito que tu não tem mais como juntar essas moléculas para vir para o estado líquido só por aumento de pressão. Não. Rogério, como é que a gente faz para liquefazer um gás? Gás não pode ser liquefeito, a não ser que vocês resfriem, ele vira vapor e aí sim o vapor será liquefeito. Então, simples. O vapor pode ser liquefeito por compressão isotérmica. O gás não pode. Certo? Abaixo da temperatura crítica, abaixo do ponto crítico, nós temos vapor. Acima disso, gás. E só para finalizar, um exemplo aqui, que é o exemplo da água, sem dúvida nenhuma, né? É um exemplo importante. Eu sempre aconselho o seguinte, saibam o máximo de informação dessas substâncias conhecidas nossas aí do dia a dia, como a água, como o sal, como o gás oxigênio. E a gente vai aprendendo isso ao longo do ano, não só de uma vez. Tá? A água é uma substância dessas. Eu tenho água no estado sólido, gelo. Vou aquecer. Quando chegar em 0 graus Celsius, essa água fica líquida. Como é que é o nome desse fenômeno? Fusão. O que é esse 0 graus Celsius? Temperatura de fusão da água. Muito bem. A água agora está líquida, continua aquecendo. Quando chegar em 100 graus Celsius, essa água ferve. O que é ferver? Mudar do líquido para o estado gasoso. Certo? O que é esse 100 graus Celsius aqui? Temperatura de ebulição da água. Perfeito. Agora a água está vapor. Está nesse estado de vapor. Continua aquecendo. Quando chegar em 374 graus Celsius, esse vapor de água vira... Eu não vou nem deixar esse Gzinho só, não. Eu vou escrever, faço questão de escrever. Nós vamos ter água, gás. Certo? Normalmente a gente usa o G para o gasoso. Gasoso pode ser vapor ou gás. Cuidado porque água, gás é diferente de gás d'água. Né? O gás d'água é outra coisa, nós vamos ver na sequência. Tá? Água, gás. Ou seja, não é vapor d'água, é água, gás. É acima da temperatura crítica. E observem que interessante. É possível ter água líquida a 200 graus Celsius? A resposta é sim. Porque a 200 graus Celsius a água é vapor. E o vapor pode ser liquefeito por compressão isotérmica. Mantém a temperatura constante, aumenta a pressão, tu vai conseguir liquefazer esse material. E a água volta do vapor para o líquido, a 200 graus Celsius. Entenderam? É possível ter água líquida a 400 graus Celsius? Aí, nesse caso, a resposta é não. Não. Por que não? Porque nessa temperatura a água está gás. E o gás não pode ser liquefeito por compressão isotérmica. Entenderam? Vejam como numa simples tela dessa, nós temos muitas informações, e são informações importantes, informações relevantes, não só para esse momento. Quem estuda para vestibular e para Enem, não pode estudar uma aula dessa dizendo, eu estou preparado para fazer questão desse assunto. Não! Porque se vocês olharem aqui tem possíveis questões ou partes de questões de vários assuntos, e não só de química, mas de química, de física, de biologia, de geografia, sei lá, tá? De muitas outras disciplinas. Tudo bem?